professor, tô acordado. Bom dia, muito bem. Pronto, estou chegando. Bom dia, pessoal. Vou só pegar o livro aqui, tá? Vou dar bom dia. Vou colocar aqui o livro. Esse filme não foi 2 não, mas foi do apagar. Deixa eu ajeitar isso aqui. Cadê o Paul dessa sala, hein? Vou ligar para tudinho agora. Vou ligar aqui, só um minutinho, Patrícia. Tá certo, Marcos. Tá, eu vou colocando o livro aqui enquanto eles não chegam. Tem um aqui que liga tudo em grupo. Oi? Mas eu já sei, quando você liga agora, eu já sei. Já sei como é. Vou colocar aqui. Evelyn tá aí, tá, Sofia? Bom dia, Sofia. Bom dia, não tá não, professor. Tá não, né? Pronto. Vou ligar aqui para tudinho. Ó, já tá chegando, tá vendo? Vou ligar pro restante. Falta Ícaro. Ah, chegou agora, tá vendo? Deixa eu ligar aqui pro restante. Ó, a Evelyn tá chegando. Tá chegando tudinho agora. Falta Levi. Levi levou falta uns 25 dias já de falta. Ele quase não vi ele. E coisinha também. Deixa eu ver aqui quem é. Micaías. Sim, não é, que pena. Aula de matemática. A professora está esperando na sala. Bom, Patrícia, pode começar, viu? Tá certo, Marcos. Muito obrigada. Nada, tchau. Tchau. Professora. Oi? Por que vai ter mais 30 minutos da sua aula depois de 11 horas? Porque, gente, era para ser assim, essas duas primeiras ser de vocês, né? Mas como eu não tinha combinado, aí acabou ficando para os últimos 30 minutos, porque a gente não pode ultrapassar tanto, né? Depois de 11 horas eu vou dar só 30 minutos para concluir os conteúdos, tá bom? Entenderam? Tá certo? Mas é só hoje mesmo, para a gente finalizar. Até porque depois de hoje não tem mais aula, né? Tá certo? Aí. Professora, mas a gente já não tá tendo essa aula aqui, não? Tá, é porque eu vou precisar só de mais 30 minutos. Tá certo? A não ser que eu conclua, mas pelo que eu tô vendo aqui tem muita coisinha. Olha, aí deixa eu só falar com vocês um negócio, ó.
eu coloquei lá na plataforma, no Google Sala de Aula, gente, eu coloquei ontem à noite a revisão de vocês que eu fiz na segunda e na sexta, tá certo? Aí não esqueçam de estar gravada lá a aula. Quem quiser assistir novamente, pode dar uma olhadinha lá no Google Sala de Aula e clicar lá no link da aula gravada e revisar os conteúdos para o simulado. O que eu vou explicar hoje não é os conteúdos do simulado, tá? É só alguns tópicos que faltam para concluir o livro. Aí, assim, vocês não vão precisar copiar, eu só quero que preste atenção e se tiver dúvida, perguntar. Tá certo? Deu para entender? Que a gente já revisou dois dias o assunto do simulado. Tá bom assim? E tá bem tranquilo. Nossa. Aí hoje é só para concluir. Oi? Então não vai precisar copiar, né, professora? Não, hoje não, tá? Hoje não vai precisar copiar, não. Tá? É só para eu falar um pouquinho, explicar os últimos tópicos de conteúdos para finalizar o livro. Tá bom? Tá bom assim? Combinado? Os assuntos de revisão do simulado a gente já fez. Teve 2 dias de revisão e está lá no Google Sala de Aula. Eu coloquei ontem à noite. Se você quiser rever a aula, não demora muito não, é 40, 50 minutos. Aí hoje eu vou compartilhar aqui o livro e falar dos últimos assuntos que, no caso, não caiu no simulado, mas eles são importantes, que a gente vai utilizar o ano que vem, tá? Mesmo você estudando na escola ou não, mas você vai utilizar no 8º ano os assuntos, tá bom assim? Então, vamos prestar atenção e, se caso tiver dúvida, perguntar. Eu vou compartilhar o livro aqui, tá certo, gente? Combinado? Deu para entender todos? Não precisa copiar, só prestar atenção. Deixa eu compartilhar aqui o livro. Uma janela. Aí é importante que vocês... deixa eu ver aqui qual é o livro... 20... Não, esse aqui. 2597... 94. É que ele bota um código aqui. É esse aqui. Pronto. Vou compartilhar aqui o livro para vocês. Deixa eu ver aqui. Peraí, viu? Deixa eu só ver aqui onde foi que a gente parou. Ó, isso aqui foi o assunto simulado que a gente já viu, né? Lembra que eu revisei isso aqui com vocês? Eu não esqueçam de estudar direitinho, né? Os ângulos opostos pelo vértice, eles têm esse formato aqui de desenho. O ângulo A é congruente ao ângulo B. Tem a mesma medida de abertura. Deixa eu olhar aqui onde foi que a gente parou. Eu tinha feito esses 3 exercícios com vocês, ó, e depois vocês refazem para estudar para o simulado, que é bem tranquilo. Esse 33 também pode fazer. Esses outros aqui não precisa. Deixa eu olhar aqui. Pronto. Essa parte aqui que tem no livro, gente, olha, isso aqui são matemática e tecnologia. Isso aqui se a gente fosse utilizar o computador na sala de aula, aí a gente faria esses desenhos todos. Agora dá um trabalho, né? A gente faria esses desenhos todos no computador, para mostrar que tem todos esses conceitos de ângulos opostos pelo vértice, essas coisas todas, tá? Mas como a gente não teve essa oportunidade, aí não foi necessário. Pronto, eu parei aqui, ó, vou aumentar aqui e vou explicar o conteúdo. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, podem perguntar, tá? Mas não precisa copiar, como eu disse, revisão tá lá no Sala de Aula, só clicar lá no vídeo. Os últimos vídeos são as revisões. E a orientação que eu dou para vocês é estudar primeiro o conteúdo pelo caderno, né? Aquelas anotações que vocês têm, que a gente começou a estudar lá na aula presencial, tá bom? Aí depois que estudar o conteúdo, aí vocês vão pegar os exercícios, tá? E vão praticar os exercícios do livro. E olhar a revisão. Aí pronto, isso aí tira nota 10. Agora, estude, tá? Nos bomba hoje. Pronto.
que deixa eu explicar aqui para vocês. Vamos lá. Olha, o polígono, ele diz aqui. Peraí, só um instantinho. Deixa essa página aqui. Qual é aqui, ó? Quem quiser pode olhar pela tela, mas a página aqui é 169. Essa página aqui eu vou explicar aqui. No livro físico é 169. Tá, vamos lá. Ó, ele diz aqui polígono, tópico 3. Você se lembra que linhas podem ser fechadas ou abertas? Simples, que não se cruzam, ou não simples, que se cruzam. Isso aqui a gente viu no sexto. Só sei que não estejam lembrados, né? Aí aqui, gente, ele diz que quando uma linha é formada apenas por uma sequência de segmentos de reta e ela é fechada, a gente chama de linha poligonal. É simples de ver, tá? Veja esses daqui, ó. Todas essas linhas aqui que estão fechadas são polígonos. Polígono é uma linha poligonal fechada, simples, tá? Aqui ele revisa um pouquinho alguma coisa do sexto e a gente vê algo diferente, que é do sétimo. Então, veja os exemplos, ó. Tem essa figura, tem essa e tem essa. Todas as três figuras são polígonos, porque elas são linhas fechadas. Já aqui do outro lado, tem os não polígonos, que tem linhas abertas, ó. Tem segmentos de retas que não são fechados, ó. Aqui está aberto. Esse aqui, que tem contornos, que não são retas, aí aqui são não polígonos, tá? Esse aqui também. Apesar de estar fechado, mas ele não é um polígono, ele é todo irregular. Pronto, aí vamos ver aqui para o que interessa. Aí ele diz aqui que esses segmentos de reta são os lados dos polígonos, esse segmento de reta aqui, ó. Tem 1, 2, 3 segmentos de reta. E os pontos de encontro são os vértices. Ele está só relembrando alguma coisa do sexto. O ponto de encontro entre duas retas é o vértice. 1, 2, 3 vértices. 1, 2, 3, 4, 5 vértices, tá? Aí o que é que ele fala mais aqui, que é interessante? Olha, gente. Deixa eu dar só um negocinho aqui. Olha, ele diz aqui que o nome dado a um polígono depende do número de lados que ele tem, tá certo, gente? Então, por exemplo, se eu tiver um triângulo, é porque ele tem 3 lados. Para cada polígono, ele tem um nome diferente, tá certo? Aqui tem outro exemplo, um heptágono. Eu acho que vocês estudaram isso aqui no ano passado, né? Aí ele está revisando e acrescentando algo de novo, algo novo. O heptágono, aí tem um prefixo aqui, hepta, que diga, vem de 7. Então, o heptágono ele tem 7 lados. Um eneágono tem 9 lados. E assim por diante. Eu não sei se ele coloca mais na frente aqui. Ele coloca, ó, os nomes dos polígonos de acordo com os lados. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Quadrilátero é um polígono de 4 lados, tá? Um pentágono é um polígono de 5 lados. Um hexágono tem 6 e um heptágono tem 7. Aqui, não, isso aqui é essa parte aqui não interessa, não. Eu estou focando aqui só o que vocês vão precisar, que vão usar o ano que vem. Nossa, hoje tem jogo, tá dando toda bomba por aqui. Sim, aí deixa eu continuar aqui, viu, gente? Por aí. Opa, cadê? Aí aqui tem uma diferençazinha. Pronto, então o que é que eu falei até agora, né? Polígonos e não polígonos. Mas o que vai interessar para a gente são os polígonos, tá? Que são linhas poligonais fechadas simples, como essas daqui. Aí, para cada tipo de polígono, a gente tem um nome diferente. Triângulo, 3 lados, heptágono, 7 e eneágono, 9. O nome depende do número de lados. Aí, agora vamos ver a diferença entre polígono convexo e não convexo, tá certo? Aí ele diz aqui, ó, quando traçamos uma reta sobre cada lado de um polígono, como esse aqui, ó, aqui é um quadrilátero, porque tem 1, 2, 3, 4 lados.
Aí ele está dizendo, quando a gente traça uma retazinha, tracejar, vai tracejando essa reta, e o restante do polígono fica do mesmo lado dessa reta, a gente tem um polígono convexo. Então, veja bem, ó, deixa eu ampliar mais para vocês observarem. Ó, se você continuar a reta aqui, né, tem um polígono desenhado. Aí você continua a reta. E essa reta continua do mesmo lado da reta desenhada, então você chama de polígono convexo, tá? Agora, já se for o contrário, ó, vejam o oposto. Aqui são exemplos de polígonos não convexos. Olha a estrela aqui, ó. Se você desenhar não, aqui já está desenhada a estrela. Se você tracejar uma reta sobre qualquer lado da estrela, aí você vai ter uma reta que fica fora do polígono. Então, você chama de não convexo. Aqui tem outros exemplos. Esse outro polígono aqui é não convexo. Você pega uma das retas e vai fazendo a continuação do lado. Aí fica fora, ó. Não fica dentro. Não fica do mesmo lado, como ele está dizendo aqui, ó. O restante, se ficar do mesmo lado da reta, é convexo. Se ficar fora do lado, é não convexo. Aqui, ó, esses daqui são todos exemplos de polígonos não convexos. Tá? Pronto. É só isso. Agora, o que interessa aqui pra gente, ó, é o número de diagonais. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. O número de diagonais de um polígono convexo é dado da seguinte forma, ó. Deixa eu explicar primeiro o que é o diagonal. Peraí. Ele disse que a diagonal de um polígono convexo, olha, vocês vão ver que é um monte de tópicozinho, um monte de informação nova, tá? Mas a prática disso aqui a gente vê o ano que vem, que eu vou explicar, né, para concluir o livro, tá bom? Então, ele diz aqui, a diagonal de um polígono convexo é o segmento de reta com duas extremidades, em dois vértices. Então, veja bem, ó, deixa eu explicar aqui de forma mais simples o que é uma diagonal. Ó. Gente, aqui vocês têm um quadrilátero, ó, A, B, C, D. São 4 lados, ó, esse quadrilátero que está em azul. Se você unir, passando uma reta por dois vértices, ó, o vértice B, passando uma reta até o vértice D, isso aqui chama diagonal. Só isso. Ó. Então, aqui tem duas diagonais, BD e AC. No quadrilátero tem duas diagonais. No pentágono tem mais diagonais. Quanto maior a quantidade de lados do polígono, o pentágono é um polígono de 5 lados. Está em roxinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, peraí. Fica saindo aqui a janela. Aí, veja bem, até formou uma estrela, coincidência, tá? Mas não, nem sempre forma uma estrela. Aqui, se você unir todos os vértices, desse vértice B até o D, uma diagonal. Do vértice A até o C, outra diagonal. Do E até o C, outra diagonal. Várias diagonais. É para a pessoa não se perder fazendo tudo isso em todos os polígonos. Ó, no heptágono tem 5 diagonais, no hexágono tem 9. A gente não vai ficar desenhando. O polígono é dado, e o nome também. Ou o nome ou o desenho do polígono. Você não vai ficar desenhando quantas diagonais tem no polígono. Não é necessário que são retas internas a um polígono unido por dois vértices, tá? Qualquer vértice foi passando, tá? Nossa, parece que ele não coloca, gente, mas aqui tem sim uma forma que calcula o número de diagonais. Deixa eu ver se eu não passei direto aqui, peraí.
é essa daqui, ó. Se um polígono tem n lados, então podemos traçar n menos 3 diagonais em cada vértice. Mas como podemos calcular o número de diagonais de um polígono? Aqui ele dá um exemplo. Por exemplo, o quadrilátero, ele tem 4 lados, e a gente viu aqui em cima que ele tem 2 diagonais, ó, quadrilátero. Aí aqui ele diz que você pode usar essa fórmula aqui, n menos 3. N é o número de lados do quadrilátero, que é 4. Se você subtrair de 3, né? 4 menos 3 vai dar 1. Aí o pentágono. Isso aqui ele está formulando um padrão, tá? O pentágono ele tem 5 lados. Então, se você pegar 5 menos 3, então vai ter 2. 6 menos 3 dá 3. 7 menos 4 dá... Desculpa, 7 menos 4 dá 3. Dá 3. Ele colocou o contrário aqui. Não, tá certo. 7 menos 3 dá 4. Então, aqui a gente tem o número de lados e o número de diagonais, tá certo? Aí ele diz que aqui a gente teve um padrão onde a gente pode encontrar uma forma matemática para encontrar, para descobrir o número de diagonais sem precisar estar desenhando todas as diagonais, né? Até o quadrilátero a pessoa ainda consegue, ou até o pentágono ainda consegue desenhar as diagonais. Mas o objetivo desse assunto aqui não é desenhar, é você encontrar o número de diagonais através de uma fórmula matemática, tá bom? Essa questão de polígonos. Então, não precisa estar desenhando retas. Olha o tanto de retas aqui, a pessoa fica até perdida para encontrar o número de diagonais. Pronto, é só isso. Aqui é só exercício para perguntar o nome dos polígonos. Pronto, agora vamos ver outro tópico importante aqui. Eu quero terminar aqui esse capítulo com vocês, porque vai ficar faltando bem pouquinha coisa aqui. Deixa eu só olhar aqui a página, tá? 173. A gente vai ver o número de mais. Pronto, é 172. Essa página aqui que eu tô é 172, viu, gente? Daqui a pouquinho a gente termina essa parte. Mas não esqueçam de ficar só 30 minutinhos para eu concluir o assunto do livro com vocês, que vão utilizar o ano que vem. Olha, aqui a gente vai falar de ângulos internos e ângulos externos de um polígono, tá? Ó, qualquer dúvida, pergunta, viu, gente? Então, veja bem, ó. Você tem um quadrilátero aqui, ó, 4 lados, né? Que estão pintadinhos de laranja. Um lado, outro lado aqui, outro e outro. Esses ângulos, deixa eu aumentar, é bem melhor de vocês observarem. Esses ângulos que estão marcados aqui em rosa, esses ângulos aqui são chamados de ângulos internos, certo? Esse ângulo que está fora do polígono, que está em azul, que é o ângulo K, é chamado de ângulo externo. É só isso, ângulos internos e ângulos externos. Nesse outro polígono aqui, vamos ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um hexágono, tá certo? É um polígono, tá? Tem uma linha poligonal fechada, tem 6 lados, aí tem um nome dado a ele, é um hexágono, que a gente viu ainda agora. Aí, esse assunto é só para você ver o que é ângulo interno, são todos esses ângulozinhos, essas aberturas, que estão marcadas em rosa. Os ângulos internos, se você prolongar uma reta aqui, é claro que isso aqui já vem desenhado, tá? Esses ângulos externos são o ângulo P, o ângulo U, o ângulo T, são todos esses que estão fora do polígono. Q e R. Aí, lembrando que para representar ângulo, como a gente viu no assunto, né, no simulado, a gente coloca o chapéuzinho, tá? Só isso. Aqui ele está falando a mesma coisa que eu disse. Ângulos internos são aqueles formados por 2 lados consecutivos do polígono. Ângulo interno é essa abertura que fica interna ao polígono. E o externo
está fora do polígono, só isso. Pronto, deixa eu ver aqui essa outra parte. Ainda quase terminando esse capítulo. Está dando para ver muita coisa. É porque não está precisando copiar, né? Mas se fosse copiar aí demorava. Sim, vamos estudar agora um polígono bem utilizado, tá? Que se chama triângulo. Ó. Triângulo é um polígono de 3 lados. Deixa eu vir aqui para mostrar para vocês. Essa parte de geometria é muito legal, porque não tem conta, né? As contas são simples. Ó, tudo que a gente viu lá em ângulo, né, naquela partezinha de ângulo do assunto simulado, aqui a gente está vendo novamente, mas sendo que através de um polígono, né? Então, aqui você tem um triângulo que tem 3 lados, ó. O lado AB, o lado AC e o lado CA. Aqui ele coloca, os lados são segmentos de reta, tá, gente? Os vértices são os pontos, ó. Ponto A, ponto B e ponto C. Então, vértice A, vértice B e vértice C. Aí, vamos ver quem são os ângulos internos. Ângulo A, interno, é o ângulo que está marcado, a abertura que está marcada dentro do polígono, que no caso aqui é o triângulo, né? Ângulo A, ângulo B e ângulo C. Ângulos externos estão fora do polígono. Ângulo Azinho, ângulo Bzinho. Lembre-se que a representação de ângulo é com chapéu, tá? Um chapéuzinho assim. E esse ângulo bem maior aqui, externo, ângulo C. Alguma dúvida até aqui? Deixa eu abaixar aqui. Aqui 183, é breve, né? Olha, gente, então aqui, ó, aqui a gente vai relembrar um pouquinho. Ele disse que a gente tem a classificação de um triângulo, tá? Aqui vocês viram no sexto, e eu vou relembrar aqui novamente. Os triângulos, tipos de triângulo, eles são classificados quanto aos ângulos e quanto aos lados. Então, vamos relembrar aqui. Olha, o triângulo é equilátero quando ele tem 3 lados de medidas iguais. Por exemplo, se tiver 5, 5 e 5 centímetros cada lado. 3 lados de mesma medida de comprimento é chamado de equilátero, tá? Isso aqui não pode esquecer que vão utilizar o ano que vem em questões de geometria. Um triângulo isósceles, ele tem 2 lados de medidas de comprimento iguais. Por exemplo, se aqui for 8, aqui tem que ser 8, tá certo? Aqui é só para relembrar. Um triângulo escaleno, ele tem 3 lados de medidas diferentes. Ó, esse lado aqui, é porque aqui ele não coloca as medidas, não? Mas eu estou dando um exemplo. Por exemplo, se fosse 5 centímetros, 7 e 8 centímetros. 3 lados com medidas diferentes, o triângulo chama escaleno. Então, essas 3 classificações aqui, ó, equilátero, isósceles e escaleno, são classificações dos triângulos quanto aos lados. Agora, vamos relembrar um pouquinho, ó, da classificação dos triângulos quanto aos ângulos. São 2 classificações diferentes. Quanto aos lados, são aqueles 3. Quanto aos ângulos, são esse aqui, ó. Se o triângulo possui um ângulo reto, gente, esse quadradinho aqui, ó, é 90 graus, a gente chama de triângulo retângulo. Se o triângulo, aqui eu estou resumindo, porque ele coloca de uma forma aqui bem mais diferente. Se o triângulo ele tem um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90, por exemplo, 120 graus. Era para ter colocado aqui, ficaria melhor. Um ângulo, tendo apenas um ângulo obtuso, você chama de triângulo obtusângulo. Se um triângulo tem 3 ângulos agudos, ou seja, ângulos menores que 90, você chama de triângulo acutângulo. Por exemplo, se aqui for 30, 20, qualquer ângulo menor que 90 é chamado de acutângulo. Então, aqui a gente relembrou, isso aqui a gente viu no sexto,
um assuntozinho que matemática é assim, cada ano você vê um assunto novo, relembra um assunto anterior, porque tudo é uma sequência, né? E vai tendo outros detalhes. Deixa eu olhar o que ele diz aqui. Relação entre os lados e os ângulos de um triângulo. Sim, isso aqui é interessante. Deixa eu explicar para vocês. Olha, é muita informação, mas é necessário eu terminar de explicar essa partezinha aqui. Deixa eu ver, só 182. Falta... Esse capítulo aqui é bem grande. Ó, aqui você tem um triângulo, gente. O triângulo ABC. Os lados AB, BC e CA. Tá? O triângulo é ABC. Esse símbolo aqui é de triângulo. Então, ele está dizendo o seguinte, existe um teorema aqui, ó. Ele diz aqui que existe uma relação de desigualdade em matemática que diz a seguinte... eu vou resumir tudo que ele está falando aqui, tá? Que aqui está de forma bem mais... se você pegar o ângulo maior, aqui tem um ângulo... Aqui ele colocou o ângulo 60, gente, um ângulo agudo. O 30 também, 2 ângulos agudos. E um ângulo reto, que vale 90 graus. Se você pegar o ângulo maior, que é 90, tá? Aí você pode fazer o seguinte, o ângulo de 90, ele vai ser, colocar em ordem decrescente, do maior para o menor. O ângulo de 90 vai ser maior que 60 e maior que 30. Isso aqui já está na lógica, né? Aí ele está dizendo que o ângulo maior é lado oposto ao ângulo AB. Deixa eu explicar aqui, ó. O ângulo maior é o de 90, esse quadradinho aqui, ó. Ele é oposto ao lado AB. O ângulo de 60, ele é oposto ao lado BC. É só para você entender o que é lado oposto ao ângulo. É como se você fizesse uma reta aqui. Esse ângulo está olhando para esse lado. O ângulo 30 está olhando para o lado AC. É só isso que ele está querendo dizer. Essa parte aqui é de construção. Essa parte aqui não precisa, não. Aqui é construção, é aula de desenho. O que interessa para a gente é só os conceitos matemáticos. Sim, essa parte aqui é importante, ó. Ele está dizendo o seguinte, ó, que se você pegar um lado menor do triângulo, ele vai, o lado menor do triângulo vai ser menor do que a soma dos outros dois lados. Por exemplo, ó, deixa eu ver aqui se tem algum exemplo. Não tem nenhum exemplo aqui. Mas aí eu vou... deixa eu aumentar aqui. Ó, se você pegar o menor lado aqui, gente, o menor lado desse triângulo é 4 centímetros. Aí, logicamente, que ele vai ser menor do que a soma dos outros dois lados, tá? Isso aqui se chama desigualdade triangular. Então, aqui é 4, é menor do que, logicamente, que é menor do que 6 mais 8, que dá 14, tá? É só isso aqui que ele está querendo dizer. Opa, essa parte não. Aqui, ó. A condição de existência de um triângulo é essa daqui. Que em todo triângulo, a medida de comprimento de um lado é sempre menor do que a soma das medidas do comprimento de dois lados. Pronto, é só isso. Ele está querendo dizer aqui, ó. Sobre triângulos. A medida de comprimento de um lado, por exemplo, o lado A aqui, ó, é menor, veja bem, está parecendo que aqui é só um lado. Se você dizer, professora, o lado A é maior do que B e C. Se você vê ele independente. Mas se você vê o lado B somado com o lado C, ele vai ser maior do que o lado A. Tá certo? A soma dos dois lados de um triângulo é maior. Oi? Consegui entender. Conseguiu entender? Tá certo? Ícaro. E todos vocês.
Porque se você pensar assim, professora, o lado A, ele é maior do que B e C. Tudo bem, se você vê de forma independente. Se você vê o lado A com comprimento, o lado B e o lado C. Agora, se você somar a medida do lado B mais C, vai dar maior, ó, o símbolo aqui de maior, do que o lado A, tá bom? Então, aqui, isso aqui resume essa parte aqui, a condição de existência de um triângulo. Isso aqui é bastante importante quando a gente for estudar outros assuntos no oitavo, tá bom? Então, por exemplo, o lado, se tiver um triângulo com 7, um lado 7, aqui vai ser maior do que os outros dois lados. Deixa eu passar agora para... Aqui ele está falando mais algumas coisas, onde você vê algumas figuras geométricas mais conhecidas, usadas pela humanidade, é o triângulo, né? Como eu falei, estava falando dos polígonos, o triângulo a gente vê com mais frequência. Desde a antiguidade até os dias atuais, a gente usa objetos triangulares. Ó, deixa eu só... Aqui é uma cúpula geodésica formada por triângulos. É porque aqui não dá para visualizar direito, gente. Mas olha só que bonito. Na cidade do Canadá. Não, desculpa, na cidade de Montreal, no país do Canadá, tá? É uma foto de 2017. Toda essa cúpula aqui é formada por vários triângulozinhos, é porque não dá para observar direito, tá? Aqui você tem aqui tem 3 pessoas, ó, egípcios, né? 3 egípcios, onde eles faziam as medidas de distância com a corda. Eles davam nós aqui, ó, formam um triângulo. E aqui você tem, acho que vocês já viram no trânsito, alguém deve já ter visto, o triângulo de sinalização, tá? Esse triângulo aqui é para você ver que você pode ter uma rua aqui, outra e outra, né? 3 vias. As placas de trânsito geralmente têm muitos triângulos. Certo? Aqui é só um exemplo prático. Isso aqui não precisa, não. Sim, aqui é na engenharia e na arquitetura. Você vê vários triângulos nos telhados da casa, né? Na fachada, tá certo? Aqui você tem o quê, ó? Você tem as pontes. Algumas estruturas aqui, ó, tem triângulos, tá certo? Olha, uma das famosas, a Torre de Eiffel, em Paris, na França, formada algumas, aqui não dá para ver porque a imagem está muito, mas se você vê uma figura melhor, aqui tem vários triângulos, tá? Formada por triângulos. Deixa eu continuar aqui, deixa eu ver qual é a página 180. Peraí, viu, gente? É que eu marquei aqui as partes mais importantes. 185. Acho que está chegando aqui. É que essa parte aqui é de construção, não? Essa parte aqui é de desenho. O que interessa para a gente é só os conceitos e as figuras. Tá? Pronto, deixa eu ver aqui. Essa parte aqui é importante. Ó, isso aqui a gente vai usar muito, ó. A soma, não esse ano, mas, né, que já está terminando, mas é necessário eu explicar aqui para vocês lembrarem depois. A soma da medida de ângulos de abertura de um triângulo é igual a 180 graus. Então, vamos observar aqui, ó. Quem sabe o nome desse instrumento? Aqui já tem o nome. Quem sabe me dizer o nome desses instrumentos aqui? Olha, tem uma régua triangular. É um transferidor. Opa, transferidor é para ângulos. Aqui é para medida de comprimento. É um esquadro, tá, gente? Um esquadro. Tá. Tá certo? Aí, muita gente que gosta de utilizar esquadro em vez daquela régua comum. Também é válido, tá? Esse aqui é importante porque aqui você mede os ângulos.
Então, por exemplo, ó, esse ângulo aqui mede 90, ele já colocou o valor. Esse ângulo mede 30 nesses quadros e 60. 90, 30 e 60. Se você somar essas três medidas, pessoal, 90 mais 60. Ó, 90 mais 60. Somar as três medidas dos ângulos, 90 mais 60 mais 30. Vamos somar direitinho? 90 mais 60 dá quanto? Vamos fazer mentalmente? É só uma adição. Dá 150, né? 90 mais 60. 150? Isso. 90 mais 60 não dá 150? 150 mais 30 dá quanto? R$ 170. Opa! 150 mais 30. 180. Isso, pronto, muito bem. Então, o que é que isso significa? Ele está dizendo aqui, nesse exemplo, né, nesse exercício, que se você somar os três ângulos internos de um triângulo, vai sempre dar 180. Tá certo? Então, essa parte aqui desse tópico, do finalzinho desse capítulo, é muito importante, porque a gente usa muito isso aqui em geometria, em outras questões, tá? Então, sempre a soma das medidas internas de um triângulo tem que dar 180. Aqui vamos ver esse outro esquadro. Ó, ele tem medidas diferentes de ângulos. Além da réguazinha, eu tenho um desses, sabe, gente? Eu gosto de utilizar tanto a régua como o esquadro. Não que eu vivo desenhando, mas assim, para mostrar nas aulas. Aqui vale 90, aqui vale 45 e 45. Se você somar, gente, 45 mais 45 dá quanto? Quanto? Se somar 45 mais 45. 90. Muito bem, 90, né? 45 mais 45 dá 90. E 90 mais 90? A soma desses dois deu 90, mais 90 que está aqui. 180. Muito bem. Aí, o que é que a gente está comprovando com isso? Que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus, tá certo? Então, soma das medidas de abertura dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. É isso que ela está querendo dizer aqui nesse exercício. Aí, ó, a gente entra aqui nesse conceito. Em todo triângulo, a soma das medidas de abertura de três ângulos internos é igual a 180. Só isso, tá? É bem fácil de você... Ó, até nesse exercício aqui, gente, olha só como é simples. Se você tem 62 e esse ângulo, a gente já conhece que é um ângulo reto, que vale 90. Aí, e ele chama aqui de x, é só você somar 62 mais 90 e subtrair de 180. Aí você encontra essa medida, tá? Então, esse tipo de exercício é que utiliza a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. Até aqui ele coloca, ó, deixa eu aumentar para vocês verem melhor. Se somar x, que é a medida que a gente não sabe, com 62, com 90, que é o valor da medida do ângulo reto, a soma das medidas dos ângulos internos é igual a 180, a definição aqui, ó, essa definição, que a gente acabou de comprovar no exercício anterior. Aí, nesse caso aqui, se a gente somar 62 com 90, deixa eu ver quanto é que vai dar aqui. 90 mais 60 dá 150, com mais 2 dá 152. Então, 180 menos 152 dá 28. Então, a gente descobriria essa medida do triângulo aqui, né? Desse prédio, esse ângulo aqui formado, tá? Então, é bastante utilizado essa definição e esse teorema de matemática, que em todo triângulo a soma da abertura dos três ângulos internos é 180, tá certo? Pronto, então deixa eu seguir aqui para a gente concluir. Sim, aqui também é muito importante essa parte. Deixa eu ver se... Deixa eu acompanhar só a página 185. A gente está terminando.
Aí é bom que vai ficar bem pouquinha coisa para depois, tá? Vai ficar bem pouquinha coisa para a gente ver no finalzinho, depois de 11 horas. Aqui ele está dizendo o seguinte, gente, deixa eu ver logo o que interessa, ó. Que em todo triângulo, a medida de abertura do ângulo externo é igual à soma da medida de dois ângulos internos. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui, ó. Pronto, eu gosto de mostrar no exemplo que fica melhor, porque... Ó, por exemplo, aqui, vamos comprovar. Aqui é um ângulo externo, tá, gente? É um ângulo que fica fora do polígono, no caso aqui do triângulo, né? O polígono aqui é um triângulo, ó. 1, 2, 3 lados. Se eu pegar duas medidas de ângulos que não estejam vizinho a esse ângulo externo, aqui não posso pegar 30, tem que ser dois ângulos distantes, não adjacentes. Dois ângulos que não sejam pertinho do ângulo externo. 110 mais 40 dá quanto? Cento e dez mais 40. 150, né? Então, você verifica aqui, se você somar dois ângulos internos distantes, esses ângulos, do ângulo externo, essa soma de 110 mais 40 vai dar igual ao ângulo externo, que é 150, é só isso. Então, comprova isso aqui, ó, que em todo triângulo, a medida de abertura de um ângulo externo é igual à soma da medida de dois ângulos internos, não adjacentes a ele, não próximo a esse ângulo. Outro exemplo aqui, ó. Esse ângulo 63 é a soma de 41 mais 22. Não pode pegar o ângulo vizinho, o adjacente ao externo. Ó, deixa eu mostrar aqui. Olha como é fácil. Isso aqui é as continhas simples. O ângulo externo é 63. Se você somar dois ângulos internos distantes desse externo, 41 mais 22 dá 63. É só isso. Então, a gente tem esse teorema do ângulo externo, que ele bota muito complicado. E a soma dos ângulos internos, tá? Pronto, deixa eu ver aqui se ainda falta alguma coisa. Não, isso aqui. Sim. Peraí, viu? Aqui tem outra coisa importante. Muita coisa, né? Mas depois, olha, aqui é o seguinte, ó. Se você tiver um quadrilátero, não é mais triângulo, tá? A gente estava falando em triângulo ainda agora, né? Se você tiver um quadrilátero, que ele manda desenhar, né? Ó, deixa eu mostrar aqui de forma mais simples. Se você tiver um quadrilátero como esse aqui, ó, um quadrilátero é um polígono de 4 lados, ó. Um lado, 2, 3, 4. 4 lados. Se tiver um polígono de 4 lados, ele está dizendo aqui que a soma de todos os ângulos internos de um quadrilátero tem que dar 360 graus. Se fosse de um triângulo, teria que dar 180, como a gente viu nos exemplos, tá certo? Então, ele diz aqui, ó, outro teoremazinho. Em todo quadrilátero convexo, a soma das medidas de abertura dos 4 ângulos é igual a 360. Vamos verificar aqui. Deixa eu ver se tem um exemplo. É porque esse exemplo aqui, ele já pede o valor de x. Mas se você somar aqui o quadradinho, a gente sabe que vale 90. Deixa eu pegar esse outro aqui, que tá melhor. Se eu pegar 100, gente, um 130 dá 230, não é isso? Observe, viu? Certo, Bruno? Observe que a gente está já terminando essa etapa. Aí, quando for ver a última etapa, é pouquinha coisa. Porque esse daqui é realmente muito... Se for 188, 189. Para a gente terminar esse capítulo. Olha, vamos pegar esse exemplo aqui para verificar esse teorema aqui, de um quadrilátero. Se eu pegar 130 mais 70, dá 200. 130 mais 70 dá 200. 200 com 100 dá quanto? 200 com 100? 200 com 100? Isso. 300. Muito bem. 130 mais 70 dá 200. 200 mais 100, 300. Quanto falta para 360? 360 menos 300, falta quanto? 360 menos 60. 60.
Então, o valor de x seria 60. Se você tem 3 medidas de um quadrilátero, para achar a outra, você soma as 3 medidas e subtrai de 360. Porque ele diz aqui que em todo quadrilátero, a soma dos 4 ângulos internos tem que dar 360, tá certo? Nesse outro aqui é do mesmo jeito. Se você somar 108 mais 98, vai dar quanto? Vamos fazer aqui mentalmente. 100 mais 98 dá 198. Com 3 dá 201. 201 mais 90 dá 291. Aí você subtrai de 360 e acha o valor de x, que é 69, tá? É só explicando como é que encontra o valor de x, soma as 3 medidas, sempre ele dá 3 medidas. Soma as 3 medidas, subtrai de 360 e você encontra o valor de x. Pronto, então aqui a gente viu que a soma dos 4 ângulos pouquinha coisa, para a gente concluir aqui. A soma da medida de abertura dos ângulos internos de um polígono convexo. Não, aqui a gente já viu, ele está repetindo a mesma coisa, gente. Eu pensei que era algo diferente. A gente já acabou de ver, ainda agora, que um triângulo ele tem 3 lados. E a soma das 3 medidas dos ângulos internos vale 180. Ele está só recapitulando, tá? Um quadrilátero tem 4 lados e a soma das medidas dos ângulos internos é 360. Ficou claro isso aqui? Sim. Sim. Ficou, não foi, gente? Tá certo, muito bem. E por último aqui, deixa eu ver o que é que ele diz. Coloca um monte de coisa, sendo que... isso aqui também já está resumindo. Ele colocou de novo a mesma coisa. Aqui, resumindo isso aqui. Deixa eu ver se tem um exemplo. Ele está dizendo que a soma da medida de abertura dos ângulos externos é igual a 360. Todos os ângulos externos têm que dar 360. Assim como os ângulos internos, tá? Então, por exemplo, aqui, deixa eu mostrar nesse triângulo, para ficar mais fácil. Se eu somar o ângulo A mais o ângulo Bzinho, todos esses ângulos que eu estou mostrando agora são externos, estão fora do triângulo aqui. O ângulo Azinho mais o B mais o C, a soma dos 3 tem que dar 360, tá? Ele diz aqui, Mas, na verdade, quando a pessoa faz o exercício, não precisa disso tudo aqui. A soma dos ângulos externos, medida de A mais B mais C é igual a 360. Com isso aqui, a gente terminou esse capítulo, tá? Terminou. Aí, o que eu vou mostrar de 11 horas para vocês, quando terminar a aula com o sexto, é coisa rápida, viu, gente? É só Pode continuar, Patrícia, até terminar. Pode ir, vai em frente. Posso? Então Pode. tá bom. Então tá. Então, pronto. Porque falta bem pouquinho. Olha, só um instante, viu? Deixa eu só diminuir o livro aqui para ficar melhor de eu chegar na página. Então, peraí, viu, gente? Só um instantinho. Esse capítulo aqui é de simetria. Esse capítulo aqui não tem cálculo nenhum, é só para você observar os desenhos, tá? Todas essas fotos que a gente vai ver agora estão representadas no plano e dá a ideia de vários tipos de simetria. Tá vendo a estrela do mar? Quando você olha para ela, você vê que elas têm desenhos simétricos. Professora, Oi? Pode falar, Ícaro. a página que eu estava fazendo um negócio aqui, aí me perdi. Quer ver qual é a página? Me perdi aqui. Certo, deixa eu... Peraí, viu?
Ó, eu estou na página 201. Estou falando sobre simetria, tá? Simetria. Obrigado. Por nada. Olha, a gente está vendo que, ó, tá vendo aqui é um formato de um triângulo, só esse pedacinho da estrela. Aí ele tem vários pedacinhos desses aqui. Ó. Essa outra parte é essa e essa. Então, são simétricos, né? Quando tem o mesmo desenho, tá certo? Aí ele Tu diz não aqui, está compartilhando, não. ah, desculpa, eu esqueci que eu tinha tirado. Peraí, filho, novamente. Pronto. Ah, foi bom, obrigada, Marconildo. Página 201, viu, gente, do livro. Essa estrela aqui, ó, que tem um formato de um triângulozinho, cada pedacinho desse, são tudo simétrico, tá? Então, isso aqui chama simetrias, tá? Todas essas fotos aqui, que estão representadas no plano, dão ideia de vários tipos de simetria. O catavento, não sei se vocês já viram, todas essas partes aqui são simétricas, são semelhantes. E aqui é um ladrilhamento com padrão de repetição, tudo simétrico, são tudo iguais. Só muda porque está em posições diferentes, tá? Aqui também, ó, aqui já é relacionado com figuras geométricas, né? Não é com objetos que a gente vê, nem com coisas da natureza. Aqui são figuras que são simétricas. Tá vendo essa folha de uma planta? Ó? O lado esquerdo é simétrico ao lado direito, tá certo? Essa torre de Eiffel em Paris também, se você passar um traço na metade, é simétrico. Então, essa parte aqui, ele diz aqui, cada foto apresenta simetria ou é simétrica, tá certo? E essa reta que a gente passa na metade da figura se chama eixo de simetria. Essa parte aqui é tudo visual, gente, não tem cálculo nenhum. É por isso que eu não coloquei para vocês estudarem, porque assim não é utilizado na prática em matemática, só está aqui no livro como uma curiosidade, uma observação, tá? A borboleta coruja, nunca tinha visto essa. Você passar um tracejado aqui, ó, é um eixo de simetria, tá? Isso é um eixo de simetria. O lado esquerdo é simétrico ao lado direito. São iguais. Aqui também, nesse vaso de decoração. Aqui são outros tipos de figuras com mais simetrias. Eixos de simetria são esses eixos tracejados. Aqui já tem dois eixos, né? Eixo 1 e eixo 2. Ou seja, aqui, ó, é tipo uma reflexão. Você vê, essa parte da figura é idêntica à parte da figura do lado esquerdo, é igual à parte do lado direito. Então, é belíssima essa parte da matemática para você observar os objetos da natureza, as figuras geométricas, né, de matemática, os objetos do dia a dia e as artes também utilizam muito essa parte de geometria, tá? Aqui são outros exemplos, né? A Joaninha colocada aqui, ó. Ela é totalmente simétrica. Bom, deixa eu ver aqui, essa parte aqui não precisa não. Peraí, só um instantinho. Pronto, acho que essa aqui a parte terminou, não tem mais. Esse capítulo de simetria é só desenho mesmo, para vocês observarem. Pronto, agora deixa eu ver aqui o que interessa. Ó, deixa eu dizer a página aqui. Página 232. Não, peraí, viu? Só um instantinho. Esse capítulo aqui é interessante.
Peraí, viu? Deixa eu só chegar aqui onde eu quero. Isso aqui já adiantei muito. Aqui, ó, essa parte aqui é bem utilizada no dia a dia. Tá bom? Ó. Aqui você tem uma papelaria dos estudantes. Aí ele diz aqui, ó, um pacote com 3 canetas por R$10. Nossa, tá caro, né? Esse pacotinho aqui com 3 canetas é R$10. Certo? Aí os estudantes estão comprando aqui esses pacotes. Então, aqui a gente tem uma ideia de proporcionalidade, viu, gente? Ele está dizendo aqui, ó, um pacote tem 3 canetas, custa R$10. Me diga o seguinte, se a pessoa comprar 4 pacotes, vai custar quanto? 4 pacotes. Olha, gente, se um pacote custa 10, 4 pacotes vai custar 40, né? É só somar. 10 mais 10 mais 10. Ok? E quantas canetas teria se eu comprasse 4 pacotes? Ou se vocês comprassem? Aí você vai somar. Se um pacote tem 3 canetas, então 4 pacotes vai ficar 4 vezes 3. Então, teria 12 canetas. Tá certo? Então, isso aqui nos dá a ideia de proporcionalidade. É só isso. Deixa eu passar aqui mais para frente. Que ali já é outro exemplo. Peraí, viu? Estou já concluindo aqui. Sim, aqui a ideia de porcentagem é a seguinte, ó. Uma razão em matemática é uma divisão, tá certo? Então, por exemplo, gente, se eu tenho 400 centésimos, 400 centésimos, toda vez que eu tiver um denominador 100, aí eu vou chamar de porcentagem. Porcentagem é uma razão que tem um segundo termo igual a 100. Ou seja, que tem um denominador igual a 100. Ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês que isso aqui é importante, viu? Aqui já não é mais geometria, aqui já é um pouquinho de álgebra. Porcentagem é a razão que tem um segundo termo igual a 100. Então, por exemplo, se uma loja der 40% de desconto, então, você vai pegar 40 e dividir por 100. Aqui ele nem colocou. 40%, se você ver esse símbolo de porcentagem, significa 40 sobre 100, tá certo? 40 centésimos. É a razão de 40 e 100, tá certo? Deixa eu ver aqui, ó. Por exemplo, 50% nos dá a ideia de que fração? De 1 sobre 2, que é a metade, ó. 10% em fração nos dá a ideia de quê? De 1/10. Aqui é infração, não, tá certo? 75%. Aqui não tem não, aqui não tem não. 25% nos dá a ideia de 1/4. É como se você pegasse 100 e dividisse por 4. 100 por 4 é 25. Eu estou falando aqui nos exemplos porque está melhor do que na teoria aqui, viu? A teoria está muito... Pronto, então deixa eu ver aqui. Outra coisa importante. Essa partezinha aqui, ó. Então, a gente vai definir proporção como uma igualdade de duas razões, tá certo? Se eu tiver uma fração aqui, 3/6 e 4/8, eu chamo isso aqui de proporção. Bom, isso aqui é bastante usado. Eu leio assim, ó, em matemática.
Quando a gente tinha só uma fração, gente, a gente lia 3/6, né? Duas frações, a gente chama de proporção, é igualdade de duas razões. Razões significa fração. Então, aqui eu vou ler 3 para 6 e 4, assim como 4 está para 8. E uma das propriedades mais utilizadas nas proporções, ou no assunto de proporcionalidade, é essa daqui, ó. Você tem duas razões e você quer saber se essas razões, elas valem o mesmo valor. Elas têm o mesmo valor. Então, se eu pegar aqui 3 vezes 8, dá 24. Preste bem atenção nisso aqui, tá? 4 vezes 6 dá 24. Então, sempre, numa proporção, essa igualdade aqui tem que dar verdadeira. O lado esquerdo tem que ser igual ao valor do lado direito. Você faz tipo um cruzamento aqui, ó. A gente chama isso aqui de propriedade fundamental das proporções, tá certo? Ou seja, aqui ele coloca em letras, mas eu gosto de trabalhar algumas partes com números, né, para vocês entenderem melhor. Esse outro exemplo aqui, ó, se você fizer 3 vezes 14, dá 42. E 6 vezes 7 dá 42. Então, isso aqui se chama propriedade fundamental das proporções. É você multiplicar o meio com os extremos. Tá? É a propriedade do meio com os extremos. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, quando você tem duas razões com igualdade, se chama proporção em matemática. Pronto, é só isso. Deixa eu só ver aqui, 232. Eu já falei, né? 239. Peraí, eu estou acabando. Aqui, ó, 239. Deixa eu ver onde é que chega aqui. Pronto, essa parte aqui é importante. Olha, pessoal, vocês estão aí, né? Certo. Pergunte, tá? Se não entender alguma coisa. Sei que a gente viu um monte de tópicozinho. Olha, gente, ele está dizendo aqui, ó, que quando a gente tem... vamos ver esse exemplo aqui. O comprimento do cano, com medida de... uma barra de cano, com medida de comprimento de 6 metros, tem massa de 10 quilogramas. Qual a medida de uma barra de medida? Não, que tanta medida aqui, desculpa. Qual a medida de massa de uma barra de medida de 9 metros? Então, para fazer um exercício desse, um problema desse aqui, a gente monta uma tabela, tá certo, gente? Preste bem atenção. Monta uma tabela simples, com 2 colunas. A medida de comprimento do cano, ele deu 6 metros. E ele deu a massa, quanto pesa o cano? 10 quilos. Tá aqui, ó. Deixa eu aumentar para vocês, para ficar melhor de visualizar e entender. A medida de comprimento do cano é 6, e ele pesa 10 quilos. Se ele tiver um cano de maior medida de comprimento, de 9 metros, aí ele quer saber quanto vale essa medida aqui, ó, em peso. Aí a gente chama de X. Aí forma uma proporção, como eu falei agora há pouco, né? Duas frações, ou duas razões, formam uma proporção. Aí fica 6 sobre 9 e 10 sobre X. Aqui, ó. Fica 6 sobre 9 e 10 sobre X. Aí como é que eu descubro esse valor de X? Multiplicando pela propriedade das proporções, que a gente viu agora há pouco, tá? Então, você faria 6 vezes X, tá aqui, ó, 6X, e 9 vezes 10 dá 90. Essa aqui é a página 239, tá? 9 vezes 10 dá 90 e 6 vezes X dá 6X. Tá aqui. O que é que diz a propriedade? Multiplique os extremos vezes o meio. Você faz um cruzamento de multiplicações entre as frações. Aí depois que você multiplica 9 vezes 10 dá 90 e 6 vezes X repete. Aí você vai isolar o X aqui, ó, o X, e dividir 90 por 6. Quando você dividir 90 por 6, vai dar 15. Esse 15 é o valor do peso do cano, tá? Então, quando o cano for maior, tiver 9 metros de comprimento, ele vai pesar mais.
vai pesar 15 quilogramas. Então, a gente tem aqui a chamada regra de três simples, onde você utiliza apenas duas características diferentes, de acordo com o problema que ele falar. Medida de comprimento e massa. Tá? Isso aqui é bastante utilizado. Aqui é outro exemplo, tá? Deixa eu finalizar agora, que já está acabando o nosso tempo. Peraí, viu? Faltam 5 minutinhos só. Aqui é quase a mesma coisa do que a gente viu agora, porque os capítulos ficam se repetindo. Aqui a gente tem a matemática financeira, que a gente usa essa regra que eu acabei de explicar, onde você forma uma tabela e descobre um valor. Então, deixa eu falar aqui. Aí, viu? 252. Deixa eu só ver a página aqui. 252. Olha, gente, aqui já é um outro exemplo. Ó. Você tem a medida de comprimento de um cabo. Esse cabo aqui, ó. Se ele for 2 metros, aí a pessoa vai pagar R$6. Certo? Aí, se ele tiver uma medida de 5, a pessoa vai pagar 15. Aí, como é que encontra esses valores? Através daquela regra que eu falei ainda agora, tá certo? Aqui já tem outro exemplo diferente, a cesta de piquenique. O número de pessoas, se for 2 pessoas, aí ela vai pagar R$90. Se for 3, paga 60. Mas como é que a pessoa descobre isso aqui? Através daquela regra que eu expliquei agora há pouco, tá bom? Aqui ele repete a mesma coisa. Pronto, eu acho que já finalizamos isso aqui. Sim, deixa eu só falar dessa última parte aqui. Olha, falando novamente em porcentagem, né? O que foi que eu falei ainda agora sobre porcentagem. Toda vez que você vê esse símbolo aqui, ó, gente, esse símbolo aqui de porcentagem, e, por exemplo, ele diz aqui, ó, 80% do nosso sangue é composto de água. Então, significa que é 80 em 100. Tá certo? Sempre que tiver um número representado em porcentagem, você escreve sobre 100. 80% é 80 centésimos. 80 sobre 100. A porcentagem é uma medida centesimal. Esse símbolo significa escrever com denominador 100. Aí, por exemplo, se a gente quiser fazer... ele diz aqui que no corpo humano há, em média, aproximadamente 5 litros de sangue. Assim, a gente pode escrever 80% de 5. 80% é 80 centésimos vezes 5. Mas como é que faz essa conta aqui? É simples, tá? Você multiplica 5 vezes 8 dá 40, né? Então, 5 vezes 80 dá 400. Tá? Quando você tiver uma fração multiplicada por um número, multiplica numerador, acho que foi o assunto que a gente viu lá no início do ano, segundo bimestre. Multiplica numerador por numerador, 5 vezes 80 dá 400, e divide pelo denominador, que é 100. 400 por 100 dá 4. Então, o que é que significa, gente? Que 5 litros de sangue corresponde a 4%. Não, desculpa. 80% de 5 corresponde a 4 litros de sangue. 4 litros, tá certo? No nosso organismo. Então, porcentagem é só você escrever, ó, 6% de 6.700. 6% é escrever o número 6, quando vê o símbolo de porcentagem, escreve 100, denominador 100. Esse DI se transforma numa multiplicação.
6 centésimo vezes 6.700. Como é que faz o cálculo? Multiplicação de fração por um número, que foi o assunto que a gente viu lá no segundo bimestre. 6 vezes 6.700 dá 40.200, dividido por 100 dá 402. Você pode cancelar 2 zeros de cima com 2 de baixo. Aqui é outra maneira, mas eu prefiro utilizar sempre essa, que é a maneira que é utilizada mais no comércio com relação à porcentagem, tá? Então, toda porcentagem é escrita em forma centesimal. Um número que tiver juntinho desse símbolo, se chama símbolo de porcentagem, você escreve ele sobre 100 e multiplica pelo o valor total do que ele se referir. Aí depois vai multiplicar 6 vezes o valor e dividir por 100. Quando for dividir por 100, se tiver 2 zeros em cima, você pode cancelar com os zeros de baixo, que é a mesma coisa de estar simplificando, tá? Então, 6% de 6.700 é R$ 402. Isso aqui é bastante usado no comércio. E quando é para dar desconto. Pronto, aí aqui terminou o assunto, viu? Todos os capítulos foram concluídos. Aqui é só exercício. Não tem mais nada, não. E esses 2 últimos capítulos aqui vocês fizeram o trabalho, que foi noções de estatística e probabilidade. Tá bom? Então, era só isso que estava faltando, para a gente concluir os conteúdos do livro. Certo, gente? Aí no Google Sala de Aula tem as revisões, 2 aulas de revisão sobre o simulado, e hoje foi só a conclusão dos conteúdos do livro. Tá certo? Alguma dúvida? Não. Não. Não, né? Então tá certo. Então, um bom final de semana para vocês. E até a semana que vem, na aula do simulado, tá? Até. Professora, Então, no simulado, a senhora vai estar na escola? Na segunda eu vou estar, porque é o dia que eu tenho aula. Agora, o de vocês é na terça, né? Na terça eu não vou, gente. Porque eu não tenho aula na terça. Tá certo? Mas não se Terminou, preocupe. Patrícia, aí? Terminei. Fiquem seguros Pronto. que estudem. Então, fazer a revisão, estudar o que a professora passou, ver esse vídeo não sei quantas vezes, até entender o conteúdo todinho, até ficar bem craque para a prova de terça-feira, viu? Tchau, vocês podem sair, não tem... Sofia, Oi. depois eu falo contigo no privado, vice? Tá. Tá bom? Tchau. Pode sair, Bom fim de todo mundo. Pode sair, todo mundo. Ícaro, eu falo contigo no privado. Tchau, gente. Um abraço para vocês. Tchau, gente. Patrícia, tu tem 10 minutinhos pro lanche para eu passar o link para o sexto, viu? Pronto, tá ótimo, Marcolito. Pronto, 10 Vai lá. minutinhos, eu já tomo um cafezinho, que já eu volto. Tá certo. Aí, enquanto isso, daqui a 5 minutos eu passo o link para eles, aí eles vão entrando, aí você termina o café, viu? Tá certo, tá, obrigada. Tchau. Que foi bacana. Falado aí, Ícaro, aí eu tinha saído na hora. Ícaro, eu falo com você no privado. Você é Isaac. Certo. E o Andy, tchau. Pode sair. Ícaro, Tchau. Isaac, tá dormindo? É Isaac. Tchau. Tchau, Isaac. Tá dormindo, é? Meu Deus, ele dormiu. Pronto, Patrícia, pode ir lá, viu? Daqui a 10 minutos eu venho. Certo, tchau.